Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da apresentação do Jefité, lateral que foi apresentado hoje como novo jogador do Palmeiras para a temporada 2025. O jornalista vai estar trazendo aí as últimas informações direto do CT do Palmeiras, que está em preparação também para o duelo contra o Corinthians. No domingo teremos o derby Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Antes de soltar aí a apresentação, o jogador falando aí as primeiras palavras como atleta do Palmeiras, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. 36 jogos, 50 como titular, minutos por jogo 80, um gol e 4 assistências. Esses são os números do Jefité. Vamos conversar com o Vladimir Bianchini. Ele vai trazer as últimas informações, como foi a apresentação do Jefité e, claro, a expectativa para a chegada do Andréas Pereira, quando é que ele vai ser anunciado. Fala, Vlad, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao Sport Center. Boa tarde, Marcela. Um beijo para você, um abraço para o Mário Marra, para o Celso, para o pessoal também do estúdio, os fãs de esportes. O Palmeiras apresentou o Jefité, que já inclusive estreou antes mesmo de ser apresentado, mas como o nosso calendário é bastante corrido, ele só pôde ser apresentado nesta sexta-feira. Ele assinou um contrato de 5 temporadas, o Palmeiras pagou cerca de 6 milhões de euros, jogador formado na base do Fluminense, que passou pelo Apoel antes de ir para o Rangers da Escócia. Ele foi muito abordado a respeito de algumas questões da rivalidade Rangers e Celtic, como que ele poderia utilizar isso, né, no derby entre Palmeiras e Corinthians, também a respeito do nível técnico que ele jogava lá na Escócia, se era um nível fraco ou não, que ele teria condição de jogar aqui no Brasil. Ele estava muito tranquilo, muito confiante durante a entrevista coletiva, inclusive a Leila Pereira esteve presente, entregou a camisa ao Jefité. A gente questionou, Leila, e o Andréas? Ela disse, hoje é só a apresentação do Jefité. Não quis falar a respeito do Andréas, mas as informações que a gente tem é que o meia belga que defende a seleção brasileira, filho de brasileiros, deve ser apresentado, provavelmente anunciado hoje ou amanhã, está muito próximo disso. Vamos ouvir então o que o Jefité falou a respeito da chegada ao Palmeiras e também do clássico contra o Corinthians. Aprendi muito estando lá, como também estando também no Campeonato Chipriota também, que é onde eu estava também. E é um futebol realmente diferente, né, do futebol brasileiro, mas eu aprendi muito, aprendi bastante sobre a minha posição, aprendi a tomar as melhores decisões assim dentro de campo, aprendi também o que era ser um jogador de futebol realmente. E então acho que eu estou bem preparado sim para poder ajudar o Palmeiras no que for, que é o objetivo sempre do Palmeiras é chegar nas finais de ser campeão, ganhar sempre. Eu não tive nenhum contato com ele assim de ligação, nada. Ele não me ligou, mas quando surgiu a proposta do Palmeiras, eu sabia que praticamente era ele que me queria muito aqui. Então eu fiquei muito feliz com isso, porque é um técnico assim que eu admiro bastante, sempre o admirei pelo trabalho que ele faz. Então quando surgiu para mim vir para cá, eu quis vir de qualquer forma, conversei com os meus representantes e falei que eu queria vir, falei que eu queria estar aqui. E hoje eu poder estar aqui, poder trabalhar com ele, para mim é algo muito gratificante. Estou muito feliz com isso e espero aprender cada vez mais com ele. O Palmeiras, que para o jogo contra o Corinthians, terá a volta do Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão automática contra o Sport na última rodada do Campeonato Brasileiro, e terá 3 desfalques. O Rafael Veiga, que está com dores, o Bruno Rodrigues, que só deve voltar no ano que vem, além do Paulinho, que passou por uma cirurgia. O Palmeiras treinou no período da manhã e defende uma invencibilidade. Depois da Copa do Mundo de Clubes no Campeonato Brasileiro, são 8 jogos sem derrotas, com 6 vitórias e apenas 2 empates, Marcela.
Obrigada, então, pelas informações. Está aí o Palmeiras com mais um reforço para a temporada. Todo mundo na expectativa para a chegada do Andrés. Eu gosto da Leila, que ela já fala, pessoal, por favor, vamos conversar com o Jefté, Vamos respeitar. né? Vamos respeitar e tal. vez. Sei que vocês são ansiosos pelo Andrés, mas o Andrés vai chegar no momento certo. E é claro que todo mundo fica com aquela expectativa, porque domingo tem derby, tem jogo contra o Corinthians. E aí vai pegar fogo o negócio, Celso, porque tá todo mundo olhando para esse Palmeiras, querendo saber como o Palmeiras vai responder depois de perder Campeonato Paulista e também vaga para quartas de final de Copa do Brasil para o grande rival. E pensando, olha, o Corinthians talvez em Campeonato Brasileiro esteja mais relaxado, pensando no jogo contra o Palmeiras. A pressão do Palmeiras, mas é derby, né? Não tem como você pensar que o Corinthians está farto dos resultados da temporada contra o Verdão. Sim, sem dúvida nenhuma, né, Marcelo? E a gente para pensar também nesse time do Palmeiras e a pressão que vem de fora para dentro muitas vezes para esse elenco responder em jogos grandes, né? Essa é uma das maiores cobranças por parte da torcida do Palmeiras e acho que esses jogos que você citou, seja no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, a eliminação, ainda que por circunstâncias muito específicas de um jogo, né? Uma expulsão, o gol que o Palmeiras sofre e que acaba o eliminando do confronto era um contexto em que, no meu entendimento, pelo menos o Palmeiras foi superior ao Corinthians em boa parte do jogo, depois o Aníbal Moreno é expulso, né, na segunda partida, mas ainda assim existe essa pressão e ainda mais olhando em termos de tabela, né, o Palmeiras em pontos perdidos é o segundo colocado, um ponto atrás do Flamengo, mas a gente vai falar mais também a respeito do Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo em que é muito difícil a gente imaginar algo diferente de uma vitória do Flamengo, são jogos de pesos absolutamente diferentes, né, o Grêmio não vem numa boa temporada, acho que a gente pode falar dessa maneira, e do outro lado um Palmeiras que precisa manter essa perseguição o mais próximo possível para lá na frente esse campeonato, né, o Campeonato Brasileiro, poder ser decidido em confrontos diretos. Mas de qualquer forma, acho que o Palmeiras ele vem muito pronto, ele vem muito preparado, a gente vai falar também a respeito do Corinthians. O Corinthians, acho que para além de ser um time menos preocupado com o Campeonato Brasileiro, é um time que também tem muitos desfalques e desfalques muito importantes, né, para essa montagem de time que a gente viu desse recorte recente do Corinthians. É um Corinthians que joga muito pelos lados, é um Corinthians que conta muito com a força do Mateuzinho, conta muito com a força do Matheus Bidu, jogadores que estão fora. Então, o Palmeiras não é favorito. Para mim, o Palmeiras jamais será favorito contra o Corinthians jogando em casa, jogando fora de casa, no caso, mas existe eu acho que o torcedor palmeirense tem a confiança hoje de que esse time, da maneira com que ele vem jogando, com um jogo mais coletivo, ele pode sim vencer fora de casa. No final das contas, sem o Rafael Veiga e sem o Paulinho, jogadores que o Abel Ferreira também já não estava mais contando com eles, né? Eles estavam fora. A pressão é toda do Palmeiras no derby, Marra? Não, é derby, é clássico, é pressão para todos os lados. O Palmeiras joga fora de casa, mas é óbvio que tem um antecedente aí, né? Tem algo que está na memória recente do torcedor do Palmeiras, da direção do Palmeiras, dos jogadores do Palmeiras, e que é essa necessidade de... Além de ser um clássico, eu estou engasgado com esses caras atrapalharam a minha vida. Eu vejo o Palmeiras... Prossiga. Oi? Prossiga, desenvolva. Não, sim, né? Porque é o que o Celso falou, né? Assim, a eliminação da forma que foi, né? Assim, em casa, perdendo, e por mais de um gol, né? A margem, isso, poxa, é um clássico que eu perdi diante do meu torcedor. Eu preciso fazer a torcida dele sentir a mesma coisa. Ainda que não é a mesma coisa, que é um campeonato brasileiro de pontos corridos. Mas eu vejo hoje, até na verdade o que eu via antes também, o Palmeiras como time melhor. Sim. Só que é clássico, e as coisas ficam muito parecidas quando é clássico, né? Esse mistério do que é clássico, às vezes não funciona em um jogo ou outro, mas na maioria das vezes funciona. Os jogadores sabem o que representa aquilo, né? Alguém contou para eles, o pai falou, o vizinho contou, o que representa aquele tipo de jogo. Hoje, o Palmeiras é melhor, o que não quer dizer muita coisa. Tem isso. Bom, o Palmeiras não vence na Neoquímica Arena desde 2022, ou seja, faz um tempo, né? São 5 jogos já, com 2 vitórias do Corinthians e 3 empates. Realmente é aquele número que também começa a incomodar o torcedor do Palmeiras, que não estará na Neoquímica Arena. Vocês sabem que aqui em São Paulo não existe torcida rival quando é clássico, então só os torcedores do Corinthians por lá no domingo. E é jogo importante, é derby no primeiro turno. O Palmeiras venceu na Arena Barueri o Corinthians por 2-0, inclusive foi um jogo muito bom do Palmeiras. Vamos seguir o Sport Center.
Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que está em preparação para o duelo contra o Corinthians. Domingo, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Agora, para agregar no vídeo e deixar você também 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Palmeiras. Começando aí pela apresentação do Jefité, né? Reforço do Palmeiras. Jefité fala sobre a sua chegada ao clube e destaca concorrência com Piquerez. Para ele concorrer com o Piquerez vai ter que jogar muito ainda. Piquerez é titular absoluto, para ele concorrer já vai ser difícil. Mas boa sorte aí pro Jefité. E o Andrés Pereira, Leila Pereira desconversa sobre assunto no Palmeiras. Com certeza iriam perguntar a ela ali sobre o Andrés Pereira, né? Mas tem que manter o sigilo, o jogador fez exames lá. Vamos ver como é que está o andamento nessa situação. Trazer mais uma matéria, Jornal Espanhol chama Palmeiras de fábrica de talentos após mais uma venda. Realmente o Palmeiras tem vendido muitos jogadores nos últimos anos. Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme, e é muito jogador que o Palmeiras tem vendido. E o Jornal Espanhol aí chamando o Palmeiras de fábrica de talentos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.